Gravando. Oi, crianças, preparados para a nossa aula de hoje? Nossa aula de hoje é uma aula cheia de curiosidades, porque quando tem história pelo meio, eu gosto de me aprofundar, eu gosto muito de história, sabe? E quando é história do Brasil, aí pronto, aí é que eu gosto mesmo, certo? Compartilhar aqui a telinha e vamos lá. Nós vamos trabalhar hoje em geografia, no seu livro, sobre as atividades econômicas do nosso país. Quais são as principais atividades econômicas que existem hoje e que geram empregos, movimenta dinheiro, né? Faz com que o nosso país esteja crescendo. Mas antes disso, vamos fazer uma leitura de algumas coisas para poder chegar nessas estatísticas, tá? A atividade econômica, ela gera riqueza mediante a extração, transformação e distribuição de recursos naturais, bens e serviços, tendo como finalidade a satisfação de necessidades humanas, como educação, alimentação, segurança, entre outros. As principais atividades econômicas são essas principais atividades econômicas que nós vamos ver daqui a pouquinho. Segura aí, tá? A gente vamos antes trabalhar um pouco mais para saber como começou as atividades econômicas do nosso país. Na verdade, o dinheiro começou a circular no nosso país para outros países por meio do período colonial. O período em que os portugueses invadiram, tá, o Brasil. Então, foi do período colonial, a partir do rei, até o seu filho, Dom Pedro II. Ou até o seu neto, Dom Pedro II, certo? Que durou de 1500, que foi a invasão dos portugueses, a 1822, que foi a queda do Brasil imperial, certo? Que foi a retomada do poder, né, dos brasileiros, tirando das mãos dos portugueses, mandando embora Dom Pedro II, ok? Toda a sua família. Vamos lá, vejam só aqui. Nós tivemos um período de 322 anos, onde a economia brasileira, ela girou em torno apenas de a extração do pau-brasil, que é uma madeira muito resistente, que existe apenas no litoral do nosso país, certo? A plantação da cana-de-açúcar, que eu já conversei um pouquinho sobre isso com vocês, lá nos engenhos, na mão de obra escrava. A mineração, o que é a mineração? A extração de minério, né? De ouro, prata, bronze, cobre, ferro. E também da venda de índios como escravos. Os índios que se rebelavam contra a coroa portuguesa e que o que eles conseguiam pegar, eles eram vendidos como escravo para que os jesuítas pudessem domesticá-los, tá? Eles eram vendidos os jesuítas. Então, veja só. Então, isso era o que movimentava o dinheiro no Brasil por 322 anos, do período da coroa ao império, certo? Só que isso mudou. A partir do século XIX, a partir de 1822 para frente, até o século XX, até alguns anos atrás, o Brasil se movia pela economia do cacau. O cacau foi um grande responsável pela riqueza brasileira. Hoje, e naquela época, ele é muito concentrado entre Ilhéus e Itabuna. São cidades do estado da Bahia. A mão de obra que manuseava todo esse desenvolvimento era uma mão de obra migrante e com ex-escravos. Quem eram esses migrantes? Pessoas que saíam dos seus estados para o estado da Bahia para poder, oh meu Deus, para poder trabalhar, certo? Vamos imaginar a Pró-Risoneide indo para Ilhéus ou Itabuna trabalhar nas fazendas de cacau. Agora imagine que também um ex-escravo está ali comigo, certo? Quando chegava lá, eu ganhava um determinado valor e o ex-escravo ganhava outro valor inferior ao meu, certo? Simplesmente porque ele era tratado como ex-escravos, entenderam? Ainda havia essa desigualdade, que na verdade nós vimos antes de eu entregar vocês para a professora Lucineide, a questão da desigualdade social que acontece até hoje, né? E o surgimento da elite política, cacaueira. O que é essa elite? Pessoas que enriqueceram com a produção, né? Fazendo investimento no cacau aqui no Brasil. Eu estive em Porto Seguro, mas Porto Seguro foi, mas que eu vi mesmo cacau foi em Morro de São Paulo, um estado da Bahia, uma ilha, e lá
aqui tem em alguns supermercados, verdurão, cacau. Mas quando ele chega aqui, o que chega para a gente não é a mesma qualidade. Eu não provei do cacau, cacau in natura, né, tal, ele como ele realmente é. Mas meu filho tomou um suco de cacau, eu não gostei. Nem parece que o chocolate é produzido por meio dessa matéria-prima. Agora sim, as principais atividades que movem o nosso comércio, né? Que move a economia do nosso país. O primeiro, o comércio, é a venda de produtos, tá? A venda de produtos. Eu coloco uma lojinha de roupa, vou vender roupa, ali é o comércio, é a minha forma de sobreviver. A escola da Prozoneide é um comércio, querendo ou não, eu estou vendendo o meu produto, certo? As clínicas particulares de hospitais, tudo isso é comércio. Tá? Até mesmo as instituições do governo são comércio, porque nós pagamos impostos para poder obter os seus serviços, certo? Então, uma das principais que move a nossa economia é o comércio. Outro, a criação de bovino, o gado, certo? O gado tem uma grande concentração de renda em volta dele. Pessoas, por exemplo, na região sul, sudeste, cria-se muito o gado, né? Inclusive os grandes fazendeiros, como o nome já diz, grandes fazendeiros, pouca gente tem condições de comprar uma cabeça de gado, porque é muito caro, e principalmente de raça boa, né? Então, a pecuária, a criação de animais. Aí esses animais incluem só o boi? O bode, o porco, a galinha, o cavalo, tudo. Pecuária é tudo isso, tá? Agricultura é o plantio de qualquer tipo de planta, até mesmo de flores, tá? Na região sul, há uma produção muito grande de flores, principalmente a orquídea, e isso gera dinheiro para o país, né? Para o estado, para tudo. E hoje a agricultura, o que move mesmo dinheiro dentro do nosso país por meio da agricultura é a soja. São os grãos de soja, certo? E tem a indústria mobilística, né, que é a produção de veículos. E nós temos no nosso país. São importados, são de outros países essas empresas? São, mas elas estão dentro do nosso país, gerando empregos, tá? Pagando impostos, entenderam? Então, isso vai gerar o dinheiro dentro do nosso país e no lugar que a gente mora, tá certo? E aí você, no finalzinho, vai ter a página para você poder fazer sua atividade, baseado no que a Pro falou e no que você vai ler do seu livro. E nós temos aqui a atividade sobre instrumentos musicais, que vocês vão ver o som dos instrumentos e reconhecer com o professor Mumu. A gente vai ver em inglês, certo? E aqui está uma aula do professor Mumu sobre esses instrumentos. E aqui a sua agenda, tá? Daí a agenda para inglês e para matemática, ok? E a gente se vê na próxima aula. Um beijo, fique com Deus, tchau, tchau.